Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista. Esta semana nós temos como convidada a advogada Júlia Nunes. Ela é presidente da AME, uma associação, uma entidade de defesa das mulheres vítimas de violência aqui no estado de Alagoas. E vamos tratar de um tema que me incomoda, eu confesso, mas que é preciso que falemos sobre ele mais e mais. Estupro, uma endemia no Brasil. São mais de 66 mil casos por ano. Um estupro a cada 8 minutos. Não é pouco. Pelo contrário, é um tipo de crime que a sociedade precisa entender como crime. Crime hediondo. Júlia, muito obrigado pela sua presença. A gente pode falar em cultura do estupro no Brasil pela normalização que se tem esse tema? Eu que agradeço, Ricardo, é um prazer, com certeza. Infelizmente, nós fomos criados desde o lançamento, na verdade, desde que foi descoberto o Brasil, que já vem essa cultura do estupro que perpetuou até hoje e permanece dentro dos lares, dentro da vizinhança, uma vez que a violência sexual praticada contra a mulher, ela 70% acontece dentro de casa. Então é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o vizinho, são pessoas próximas que abusam da pior forma, que é sexualmente. Quando a gente observa do ponto de vista histórico do Brasil, eu acho que é importante ressaltar isso, a escravidão tem como marca o estupro também, não é? Ou seja, a gente não consegue se livrar disso até agora. Toda forma de opressão no Brasil, ela é decorrente principalmente da escravidão negra aqui no país. Esta também é uma marca da sociedade atual. Quando a gente fala em 66 mil casos, a gente está falando em retrocesso civilizatório ou apenas na evidência dos casos? Negra e indígena, né? É a coisificação da mulher. Na época, elas eram escravas, então eram posse. Então, coisa pode ser possuída de todas as formas. É meu, o meu, faço o que eu quiser. E essa história ainda perpetua. Tanto é que a esposa é minha, a namorada é minha, e se não for minha, não será de mais ninguém. E principalmente ligada a essa questão do estupro. Perpetuou e a gente está modificando através da informação, como você está trazendo hoje para a gente aqui, para Alagoas, de uma forma geral, para o mundo. Júlia, quando a gente fala em estupro, há vários conceitos sobre isso, né? E vão se criando conceitos novos. Agora, o mais recente, né? Estupro culposo. É uma forma da sociedade não aceitar que efetivamente isso é um crime e como crime tem de ser tratado? É uma forma de inocentar um criminoso e não de aceitar um crime. A legislação ela é bem clara. Obter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso, mediante força ou grave ameaça, é estupro. E se não tiver força ou grave ameaça, mas a pessoa que estiver sendo estuprada, ela for menor de 14 anos, ou ela estiver de uma forma que ela não consiga dizer se sim ou se não, é estupro. Não existe nenhuma teoria e não existe nenhuma modalidade culposa. Quando você fala de culposo, homicídio culposo, aquele que você matou sem intenção de matar. Mas como dizer se você tem intenção ou não de estuprar uma pessoa? Não é só obter a vantagem, praticar o ato libidinoso, e a gente não aceita essa teoria não vai se impetrar, porque ela vem para legitimar condutas que são altamente criminosas e ofensivas para a mulher. Não existe na legislação e nós não permitiremos de forma alguma. Nós, quando eu falo nós, mulheres, de uma forma geral, feministas, sim, não permitiremos a perpetuação do passar a mão no estuprador e condenar a vítima. Júlia, você está tocando num ponto interessante, porque esse é um caso midiático, né, recente. Mas, evidentemente, a gente sabe que o cotidiano é muito mais grave. E como é que as pessoas podem identificar esses casos do cotidiano e também se manifestar de forma tão contundente como agora, em rede social, entre outras coisas, como nesses casos midiáticos? O midiático ele só vem para abrir os olhos da população para o que acontece dentro de casa. Para chegar na TV, vem acontecendo muito antes. Quantas vezes mulheres saíram de casa e a mãe dizia assim, até eu mesmo, com 30 anos, saía de casa e a mãe dizia, cuidado com o seu copo, cuidado com o que botam na sua bebida. O que era isso? Isso já era o estupro de vulnerável. Isso mas já era o mãe é com filho, com filha, com filho, com perigo. Com é sempre identificado, né? Com absolutamente, mas não vou soltar o meu bode, prenda as suas cabras, né? Aqui, principalmente no Nordeste. Eu soltava minha cabra, viu? Para cuidado com seus bodes. Exatamente. E aí a gente precisa entender que não é só questão do drogar,
que não é qualquer coisa. Muitas mulheres estão sendo estupradas dentro de casa e não têm coragem. Como é que eu, uma mulher casada, sou obrigada a ter relação sexual para satisfazer o meu marido? E o obrigado não precisa ser com a arma na cabeça. Basta começar com a violência psicológica, como a gente comentou e eu vou comentar. Olha, o que eu não tenho em casa eu procuro na rua, se você não fizer comigo eu vou arranjar outra. Ele começa a induzir você. Ou então, ele chega em casa, você está dormindo e ele força você a ter relação. Isso é estupro. E ninguém está falando sobre isso. Qual o caso que foi para a mídia nesse contexto? Foi para o caso da mídia de uma socialite, ou foi para o caso da mídia de uma digital influencer. Mas e a mulher, a dona de casa? Aquela mulher que não tem um emprego, que vive sustentada pelo próprio marido, que se sente obrigada e que os poderes e também a questão da religiosidade obriga ela a ter essa conjunção carnal, a satisfazer a lasciva do outro. Isso é estupro. Tem que ser discutido, tem que ser batido, tem que ser dito para essas mulheres que elas podem sim, tem como ser comprovado ele, que não vai ficar impune, que ela tem associação AME para procurar, que a gente já fez até um caso que obviamente a gente não coloca na mídia porque é a intimidade da vítima, que está totalmente exposta, até no estupro ela é totalmente exposta, de uma mulher que conseguiu, a gente entregou um materialzinho para ela gravar e ela gravou que ele chegava em casa embriagado e quando ele chegava em casa ele obrigava ela a ter relação sexual. Mas é meu marido, mas seu marido é um estuprador e precisa ser condenado por isso. E os danos, não só físicos, mas mentais, que vão passar pelo resto da vida. E a gente precisa falar sobre esse tema e combater e fortalecer essas mulheres, dizendo que sim, tem saída e a gente pode fazer um bom negócio nisso, que é a nossa liberdade, inclusive sexual. Desmontar, né, um machismo estrutural, né, a misoginia, né, que na verdade, o pai de todos os preconceitos ou a mãe de todos os preconceitos. Esse é um processo histórico a ser construído, né, civilizatório. Total patriarcado. Houve um tempo que a mulher não podia ouvir, não podia ver, muito menos falar. Tanto é que até hoje, para eu estar falando aqui como advogada, é muito complicado, porque a gente poderia se formar com a permissão do pai ou do marido, mas não podia advogar, porque o desembargador deixou uma frase muito comum, típica: a advocacia não é profissão para mulheres. E hoje a gente está certo, e está escrito na legislação, foi negado os pedidos das advogadas para advogar, porque a advocacia não era profissão para as mulheres. E hoje eu estou aqui com tantas outras profissionais maravilhosas em todo o Brasil, mulheres, referências na advocacia, para dizer que lugar de mulher é exatamente onde ela quiser e que não existe limites para a gente, nem limites dentro de casa, nem limite ligado à nossa sexualidade, muito menos ao nosso poder de fazer o que a gente achar que é melhor para nossas vidas. Júlia, eu vou ter que fazer um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, mas tem dentro desses casos de estupro uma coisa que me chama a atenção. Mais de 53%, e estamos falando das estatísticas, né, dos casos registrados, eles têm como vítimas menores de 13 anos. O que é isso, né? A gente volta daqui a pouco.